Olá, pessoal do supletivo Maria Helena. Vamos aí a mais uma aula de história, certo? Hoje a gente vai ver aí história do Brasil. A gente viu o primeiro reinado, período regencial, que foi uma forma de governo brasileiro estabelecido até que Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, completasse a maioridade. Lembrando que com o segundo reinado tem fim aí o governo imperial brasileiro. Acaba o governo imperial e a gente tem início aí o período republicano, certo? Que é a forma de governo estabelecida em nosso país logo após o segundo reinado e que se estabeleceu aí até os dias atuais, certo? Então a gente vai ver aí algumas mudanças muito importantes que ocorreu em nosso país durante o segundo reinado e que isso favoreceu até mesmo a economia que nós temos aí atualmente. A questão do café, desenvolvimento industrial em São Paulo, certo? Então, foram várias as mudanças que ocorreram aí no segundo reinado, que a gente vai ver aí com um pouco mais de detalhe ao longo das nossas aulas. História do Brasil, segundo reinado. A coroação de Dom Pedro II pôs fim aí ao período regencial, como eu já falei para vocês anteriormente. O novo imperador tornou-se símbolo de um Estado que, na visão das elites, tinha como tarefas principais preservar a unidade política do nosso país, manter a união das províncias e garantir aí a ordem social. Essa ordem social está relacionada aí aos vários conflitos que a gente viu anteriormente aí durante o período regencial. Então, a elite, principalmente, acreditava que, com a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, toda essa desordem social, todos esses conflitos que ocorriam nas províncias, iriam ter fim. Vamos falar um pouco aí dos partidos políticos que conseguiram se destacar aí durante o segundo reinado. A gente vai ver aí dois partidos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Jogo político aí do segundo reinado. Dom Pedro II torna-se imperador. Muitos políticos influentes no período regencial defendiam que uma maneira de acabar com a falta de autoridade no governo central e preservar a unidade do império seria aí antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara e acabar aí definitivamente com o período regencial. A única solução seria transferir o poder para o príncipe regente, Pedro de Alcântara, e encerrar aí os conflitos que ocorriam durante o período regencial. Antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara seria aí uma das soluções que poderia ser feito para acabar aí com o período regencial. Afinal de contas, os governantes do período regencial não estavam conseguindo conter a violência que estava ocorrendo aí em todas as províncias. A Assembleia Nacional, entretanto, tinha poderes para antecipar a maioridade do herdeiro. O movimento político que defendia aí a antecipação da maioridade conseguiu seu objetivo em 23 de julho de 1840. Pedro de Alcântara, então, foi oficialmente aclamado imperador com o título aí de Dom Pedro II. Iniciava-se o segundo reinado brasileiro, período que durou aí quase meio século, de 1840 até 1889. Essa imagem aí do lado mostra aí o domínio que Dom Pedro II tinha aí sobre os dois partidos políticos que a gente vai ver logo a seguir, certo? Que eram os membros do Partido Conservador e os membros aí do Partido Liberal. A política do segundo reinado. Existia aí a disputa pelo poder entre esses dois partidos, liberais e conservadores. Eles dominavam aí o cenário da política durante o segundo reinado. O Partido Conservador e o Partido Liberal havia aí consideráveis diferenças entre esses dois partidos, certo? Partido Conservador.
nesse partido predominavam aí os representantes de proprietários rurais de grandes lavouras de exportação. Era a elite, digamos aí a elite que tinha mais influência política em nosso país, era formado aí o Partido Conservador, certo? Burocratas do serviço público, entre os quais se destacavam os bacharéis de direito e grandes comerciantes. Já o Partido Liberal reunia aí principalmente os profissionais liberais urbanos, proprietários rurais com produção para o mercado interno ou de áreas mais recentes de colonização. Resumindo, o Partido Conservador era de uma elite mais poderosa, era formada aí de uma elite mais poderosa e que tinha aí um domínio maior sobre a política brasileira. Já os membros do Partido Liberal não tinham aí tanto poder político dentro do nosso país. Entre os conservadores predominava aí o desejo de um governo imperial forte e centralizado, enquanto entre os liberais havia uma tendência mais favorável à descentralização, concedendo aí certa autonomia às províncias. Desde lá, as revoltas do período regencial, as províncias brasileiras, que hoje são os estados, já lutavam aí por essa independência econômica e política, certo? Então, o Partido Liberal, ele lutava também, um dos ideais do Partido Liberal era lutar aí pela autonomia das províncias. Lembrando que não existiam muitas diferenças entre os dois partidos, afinal de contas, o principal objetivo era chegar ao poder. Para o historiador Boris Fausto, que é um dos principais historiadores aí e escritores de livros relacionados à história do Brasil, o político desse período, e não só desse período, em grande medida, não se fazia em função de programas e objetivos ideológicos definidos, não se preocupava aí com o bem-estar da população de uma forma geral. O maior objetivo aí, a grande preocupação desses políticos e até mesmo nos dias atuais, a preocupação dos políticos é chegar ao poder. Por isso, não existia aí uma mudança significativa dos objetivos entre os dois partidos, conservadores e liberais. Utilizavam-se dos mesmos recursos para conseguir vitórias, tanto liberal quanto conservador. Vitórias eleitorais, concedendo aí favores aos amigos e empregando a violência em relação aí aos indecisos e aos adversários. Então, como vocês podem perceber, não existia aí grande diferença entre os dois partidos. Os dois queriam, a qualquer custo, chegar ao poder. Um dos episódios aí mais conhecidos da corrupção da política do período aí do Segundo Reinado foi as eleições do cacete. Ao assumir o trono, Dom Pedro II escolheu para compor seu primeiro ministério políticos do Partido Liberal, que havia sido aí favorável à sua antecipação da maioridade. Marcadas aí as eleições para a nova Câmara dos Deputados, a disputa política entre candidatos liberais e conservadores tomou conta aí do país. Digamos que os membros do Partido Conservador não ficaram insatisfeitos com a escolha do Dom Pedro de Alcântara, certo? Em escolher aí os membros do Partido Liberal para formar aí o primeiro ministério. Então, já teve início aí esses conflitos políticos logo aí no início do Segundo Reinado. Capangas contratados aí pelos liberais invadiram aí os locais de votação, distribuindo cacetadas e ameaçando de morte os adversários políticos que eram membros aí do Partido Conservador. Além disso, houve fraude na apuração dos votos, substituindo-se urnas autênticas por urnas com votos falsos. Os liberais foram acusados pelos adversários de vencer na base da fraude e do espancamento. A essas eleições ficaram aí conhecidas como eleições do cacete,
por causa da confusão que ocorreu nos locais de votação. Os políticos do Partido Conservador reagiram, exigindo aí que o imperador anulasse o resultado das eleições, e os liberais queriam a manutenção do resultado. Dom Pedro II resolveu aí dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Em 1842, os políticos do Partido Liberal de São Paulo e Minas Gerais revoltaram-se, certo, contra a decisão do imperador. Em São Paulo, essas revoltas eram lideradas aí pelo padre Diogo Antônio Feijó, que a gente já conhece ele aí lá do período regencial. E em Minas Gerais, por Teófilo Otoni, certo? As tropas imperiais, comandadas aí por Luiz Alves de Lima e Silva, conseguiram dominar essas revoltas do partido aí dos liberais e prenderam seus líderes, que foram anistiados aí em 1844. Lembrando que quando você é anistiado, você fica inocentado daquele crime que cometeu, certo? Durante o segundo reinado, todas as disputas políticas que ocorreu no país foi entre aí esses dois partidos, liberais e conservadores. Reunindo aí todos os mandatos políticos, todos os mandatos administrativos, os membros do Partido Conservador conseguiram passar mais 10 anos a mais no poder do que os membros aí do Partido Liberal, pois eles tinham aí uma grande influência política entre os membros da elite, certo? Durante o segundo reinado também foi estabelecido uma forma de governo chamada aí de parlamentarismo. Lembrando que esse parlamentarismo que a gente vai ver no Brasil é diferente aí do parlamentarismo que ocorre na Inglaterra. Parlamentarismo no Brasil. Em 1847, a criação aí do cargo de presidente do Conselho de Ministros assinala aí o começo do parlamentarismo durante aí o segundo reinado. Esse presidente seria aí o chefe do ministério, encarregado aí de organizar o gabinete do governo. Após a realização de uma eleição, o imperador nomeava para o cargo de primeiro-ministro um líder político do partido vencedor. Esse líder montava o gabinete ministerial, que em seguida era apresentado aí à Câmara dos Deputados para obter um voto de confiança, a aprovação aí da maioria aí dos parlamentares, certo? Se aprovado pela Câmara, o gabinete começava a governar o país. Caso o gabinete não fosse aprovado, cabia ao imperador demitir ou dissolver a Câmara, convocando aí novas eleições. Como você pode perceber, o imperador tem uma grande influência aí na escolha dos representantes para governar, certo? Isso aí não acontece no parlamentarismo de outros países, como eu já citei para vocês. O imperador podia tomar essa atitude, porque exercia aí a força aí do poder moderador. E por meio dessa interrogativa, um gabinete de sua preferência era escolhido. Geralmente, aquele gabinete ele não governava se não estivesse de acordo aí com as vontades e com as regras aí estabelecidas pelo imperador. Essa enorme força do imperador na definição aí dos gabinetes ministeriais contrariava aí os princípios do parlamentarismo, sistema em que o poder legislativo detém aí grande influência na formação dos governos. Enquanto em outros países, como a Inglaterra, são os parlamentares que detêm aí a grande influência governamental, quem tinha aí a grande influência governamental no parlamentarismo brasileiro era o imperador, devido aí à força do poder moderador. Por isso, alguns historiadores chamam o parlamentarismo desse período de parlamentarismo às avessas ou parlamentarismo dirigido. Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho aí a formação dos partidos políticos, a força de poder na política, a força de poder do imperador,
como era a definição aí dos partidos políticos, as lutas que ocorreram pela disputa do poder, certo? E também aí a definir quais eram aí os partidos que tinham grandes influências durante o segundo reinado.